seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora. De antemão, grato pela sua audiência. O programa de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa pandemia mundial, um aspecto extremamente importante, um dos setores mais afetados pelo coronavírus, que é o setor de eventos. Nós vamos falar do impacto da Covid no setor de eventos, e para falar disso eu estou recebendo aqui minha amiga, uma pessoa extraordinária, há anos no setor, conhece como poucos, né, essa área. Isis Dorileu, muito bem-vinda, grato pela presença. Muito obrigada pelo convite, Cláudio, um prazer estar aqui na TV Assembleia para esse nosso bate-papo e espero que todo mundo goste, né, do que vão ouvir. É duro, é um momento difícil, né, que a gente está vivendo. Realmente a pandemia afetou, mudou a vida de todos. Como eu digo, já disse outras vezes, né, colocou todo mundo no mesmo barco, né? A gente percebeu que não é alemão, não é francês, não é egípcio, não é chinês, não é brasileiro, é humano, né? E isso, por um aspecto, é muito bom, né? Eu costumo dizer também, Isis, que a pandemia fez uma coisa pelos médicos, né? Falou para eles, olha, tem que olhar o corpo humano inteiro, não só o pedaço, né? Porque o vírus é sistêmico. Então são duas coisas positivas e eu espero que o setor de eventos consiga se reinventar a partir disso. Eu quero só colocar aqui suas credenciais para quem ainda não conhece, que não são muitas pessoas, mas enfim, tem algumas pessoas que não conhecem. A Isis, ela é diretora do Sindicato de Eventos e Afins de Mato Grosso, Sindeventos. Também é diretora regional da Associação Brasileira de Eventos, a Abrafesta, né? E está aqui para falar um pouquinho disso, das perspectivas para 2021. E eu queria começar voltando lá atrás. Quando você recebeu a notícia do lockdown, né? Eu sei que você começou o ano feliz da vida, você já me contou. Se quiser contar a história, é muito bem-vinda. Mas eu queria que você contasse um pouquinho esse início. Como é que foi para você receber essa notícia? O segmento de eventos, Cláudio, ele estava em 2018, 2019, começando a alavancar toda aquela crise que nós vivemos nos anos anteriores, né? 2014, 2015, até 2017 foram anos muito difíceis nesse segmento. E eu acho que para o país todo, de um modo geral. E a partir de 2018, 2019, as coisas começaram a alavancar de tal maneira que contratos novos, eventos novos, o país estava começando a decolar. E aí então veio, né, no final de 2019, né, precisamente dezembro de 2019, a gente já estava ouvindo as notícias do Covid. Só que jamais imaginaríamos que chegaria até aqui, né? Então, ainda assim, em 2020, janeiro e fevereiro de 2020, o otimismo era muito grande nesse setor. E foi aí, então, que a história, né, todos nós conhecemos e, como você bem disse, todos nós entramos eu até digo que não no mesmo barco, né, mas no mesmo oceano, né, nesse mar revolto aí, e cada um de uma forma diferente de barco. Né? Outros afundaram já, outros ainda vão afundar, né? Então eu não digo nem que nós estamos e estávamos, né, nesse mesmo barco, mas talvez nessa mesma onda gigantesca e onde cada um se salva da maneira como consegue e outra de uma maneira respaldada no que ele já havia construído antes, o seu barco, vamos dizer, nessa analogia, né, do barco. Então, quem está num transatlântico consegue sobreviver, mas quem estava lá numa canoinha, num barquinho, aí esse sim não consegue ir adiante, né, na sua viagem, vamos dizer assim. É que esse barco, né, se a gente fosse olhar assim, o barco a princípio você poderia pensar que é um poder aquisitivo maior, é um barco maior. Mas não necessariamente, né? Muitas pessoas com poder aquisitivo alto são fumantes inveterados, diabéticos e tem tantos outros problemas que a pandemia não respeitou, simplesmente derrubou e pronto, acabou, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Isis, do início do processo. Quer dizer, nós tivemos o bloqueio pela Prefeitura de Cuiabá, se eu não me engano, dia 20 de março. Né? E eu sei que tem pessoas que casariam na semana seguinte e passaram para março deste ano e estão vendo o casamento se afastar, por exemplo. Queria que você falasse como que foi
né, para o setor de eventos, você tem um fluxo de caixa, você está esperando um recurso, você tem um gasto mensal e você, de repente, começa a ter que jogar para frente. Sim. E não poder cobrar mais caro e ter que renegociar. Como que funciona? Então, nós, como você colocou, nós tínhamos casos em que clientes iam se casar em março, abril, debutantes iam fazer suas festas de 15 anos em março e abril, e nós tivemos que passar para 2021, o ano em que estamos. Mesmo assim, nós já estamos num ano onde aquele plano anterior que passou para 21, ainda assim nós estamos agora mandando para 2022 o evento. Então, essa situação realmente complicou o nosso segmento, porque nós não podíamos e nem podíamos, por força do decreto, cobrar taxas em cima desse contrato. Nós não podíamos fazer nenhum aditivo contratual de tal maneira que houvesse ônus para o contratante, mas, por outro lado, a gente sofre o ônus de todos os aumentos que estão acontecendo e nós temos que arcar ainda com aquele contrato que nós havíamos firmado com aquele cliente, que também não teve culpa, assim como também nós não, mas jogarmos o evento dele para o futuro, né? E agora nós estamos vivendo aí alguns contratos que eram para ter acontecido em 2020 e que já estão em 2022. Só que aí tem uma orientação jurídica nesse sentido, porque o nosso decreto ia até o dia 31 de dezembro, que dava cobertura, né, para que, com os clientes que não podiam fazer acontecer o seu evento em 2020, ele iria ocorrer em 2021. Só que nós sabemos que ainda estamos em pandemia, né? A população ainda não está vacinada, nem a metade da população brasileira ela está vacinada, e agora, com esse receio, né, com esse temor que as pessoas têm de realizar os seus eventos, elas estão jogando para final do ano, para o segundo semestre ou para o início do primeiro semestre de 2022, né? E com isso, é claro que sem essa cobertura jurídica, clientes e contratados, no caso contratantes e contratados, têm aí que fazer uma conversa de negociação que seja bom para os dois lados, né? Para que eles sejam cobertos dessa forma, para que não só a contratada arque com esse prejuízo, digamos assim. Você acha razoável o quê? O que você está vendo acontecer? Por exemplo, estamos repondo pelo menos o preço inflacionário, o INPC, enfim, como é que você tem visto isso? Na verdade, funciona da seguinte maneira. É sabido, né, todo mundo tem ciência disso, que houve aumento do combustível, da energia elétrica, né, da área de alimentos também sofreu um abuso de inflação e está sofrendo ainda. Então, o que eu digo é que o segmento de eventos faça um consenso junto com o cliente, no sentido de mostrar a ele, inclusive, esses reais aumentos, né, e que aí faça um reajuste através do GPM ou dos índices, né, que medem a inflação. Então, é nesse sentido. Bufês, por exemplo, estão sofrendo bastante, a área de decoração, que esse aumento abusivo das flores, e por aí vai, né? Frete, né? Se você tem que levar algum equipamento, seja de som, de iluminação, para um determinado local, você precisa de combustível, né? E a gente não está falando de Cuiabá só, quer dizer, a gente está falando, por exemplo, do estado de Mato Grosso, que é um monstro. Sim. Se eu vou fazer um evento em Sinop, são 600 quilômetros de deslocamento para ir, para voltar, mil quilômetros. Exatamente. Nós temos um evento em Nova Chavantina, por exemplo, né? Foi fechado em 2019 e agora ele foi para dezembro de 2021, né? Então, como se mensura isso, né? Então, é nesse sentido que daí vem também, Cláudio, uma situação extremamente importante. A gente bate muito nessa tecla, tanto na Abrafesta quanto aqui no Sindicato de Eventos de Mato Grosso.
contratar empresas idôneas, empresas sérias, né, que não estão aí à mercê de um contrato apenas, né, para salvar a sua vida, digamos assim. Então, quando essas empresas sérias, competentes, que já estão com lastro financeiro já estabelecido, é muito mais fácil você estabelecer um diálogo, um contato com essas empresas, né, para que elas não façam com que o cliente pague sozinho praticamente esse ônus. Então, havendo esse equilíbrio com empresas assim, é muito mais fácil. O pior é quando você pega uma empresa, e isso está acontecendo muito, uma empresa desse segmento que não tem aquele lastro financeiro, que está ali quase que à beira do fechamento, né, do seu CNPJ. Fluxo de caixa já difícil, né? Então, é nesse sentido que é bom você contratar empresas sólidas no mercado para que elas não prejudiquem o cliente e nem se sinta também tão prejudicada assim. Então, esse equilíbrio, né, ele é essencialmente necessário nesse momento. Você falou em mensuração. É possível a gente olhar para o setor de eventos e saber assim, quanto perdeu, mais ou menos, percentualmente, demissão, por exemplo, de funcionários, houve demissão, não Sim. houve? Porque a gente imagina que você ficar um ano parado, como é que você mantém a folha, né? Como é que você mantém o trabalho? Né? Há dados crescentes, né, no Brasil todo, dessa perda, né, de contratações, novas contratações que nunca mais aconteceram desde 2020, demissões que não foram readmitidos, e outra, não é só o segmento de eventos, é toda a cadeia que cerca o segmento de eventos. Salões de beleza, lojas de presentes, locações de vestuário para eventos, restaurantes, hotéis, bares, todos os similares ao evento, né, a essa cadeia produtiva de evento, ela vem sofrendo. Ainda agora pela manhã nós recebemos a triste notícia, por exemplo, que em Fortaleza, a Coco Bambu, que todo mundo conhece em Fortaleza, o Ceará, está fechando as portas, né? Então, no Ceará, em Minas Gerais, São Paulo, nós temos dados muito altos de demissões, né, e de fechamentos dessas empresas. Não só empresas ligadas diretamente ao evento, mas aquelas empresas indiretas que também alimentam essa cadeia produtiva do segmento de eventos. Nós, ano passado, eu e a minha mulher, a gente estava planejando se casar em setembro. Sim. Quando fechamos o contrato em meio à pandemia, já jogamos para março deste ano. Exato. E já revimos para setembro. Sim. Então, um ano depois. Né? Isso, remando contra a maré. E a expectativa aumentando. Compramos ano passado uma viagem para São Paulo para ver o show do Lenine, março do ano passado. Foi passado para fevereiro desse ano e agora para setembro desse ano. Então, infelizmente, Cláudio, o que nós falávamos até então, em 2020, que 2021 seria o ano da retomada, foi um engodo, infelizmente, né? Nós estamos aí com um processo de vacinação ainda um pouco lento, né? E daí fica o nosso apelo, até como população e não só como segmento, para que se acelere esse processo, né, de vacinação, que é muito importante, traz mais segurança, traz mais conforto, né, para as pessoas em irem aos lugares se sentindo protegidos, né? E esse exemplo que você deu do seu próprio casamento, né, ser adiado um ano depois, é essa expectativa que nós estamos tendo agora, né? Da realidade que não está mais acontecendo, e eventos grandes como casamentos, festas de aniversário e outros segmentos, por exemplo, da área de eventos que estão ligados ao corporativo, como feiras, congressos, seminários, né, exposições. Esses eventos não estão acontecendo. E não acredito também que vá acontecer neste primeiro semestre. E Cuiabá vinha se firmando nessa área de eventos corporativos, né? Muito forte. Até por conta do nosso agronegócio, que é um negócio forte. E também da perspectiva, quer dizer, você vem a Cuiabá, faz um evento, por exemplo, médico, um congresso médico, você tem o Pantanal a 100 km, você tem a Chapada a 60 km.
Então você tem um atrativo para se criar, para além do Congresso, uma questão turística. Sim, que, aliás, também é um setor que sofreu absurdamente. Exato, é o que eu ia até comentar, aproveitando esse link da conversa. O segmento, como eu falo, de eventos, ele sustenta toda a cadeia, né? Inclusive a do comércio, né? E a do turismo. Né? E o que se percebe agora é que o turismo litorâneo, ele ganhou mais força, mas aquele turismo de negócios, que é São Paulo, Mato Grosso, né, esse caiu. Então, o litorâneo, né, todas as capitais ali do litoral, né, Fortaleza, Bahia, Maceió, enfim, na Alagoas, então eles estão ainda tentando movimentar, né, o lado, digamos, se é que tem um lado bom nisso tudo, né? Mas esse lado de que o turista que colocava-se nos pacotes de viagem internacional, eles estão fazendo essas viagens aqui dentro do Brasil. Então, quem tem um poder aquisitivo melhor, nesse momento, viaja pelo Brasil. Isso a gente vê toda hora, né? Os jatinhos não param de cruzar o céu. E eles vão justamente para esses resorts no litoral. Então, nós temos aí esse contraponto de que nós aqui padecemos por não termos, embora nós tenhamos a oferecer o Pantanal, a Chapada dos Guimarães, mas isso não atrai o próprio Manso, a região de Manso, mas isso não atrai o turista em si, atrai o turismo de negócios, né? Que é o agronegócio quem traz aqui para Mato Grosso. E isso não vem acontecendo, isso não está acontecendo. Você acredita que, assim, a gente pode pensar ou pleitear junto, por exemplo, ao governo federal, ao governo estadual, alguma recomposição, algum fundo, algum auxílio para minimizar essas perdas? Porque a gente está falando de economia, a gente está falando de emprego, a gente está falando de uma perspectiva de negócios. Sim. Que é uma indústria limpa, nova, né? Cresceu muito a Abrafest, através da Abrafest, e tem uma outra, a Abrap, que é a Associação Brasileira de Produtores de Eventos. Elas juntas estão com projetos bem avançados, né, na Câmara Federal para injetar recursos federais para as empresas que pleitearem empréstimos com juros menores. Isso vai acontecer e tem acontecido durante a pandemia. Nós tivemos ajuda através do governo federal para aquelas empresas que gostariam de pagar seus funcionários ou demiti-los de uma forma segura e justa com empréstimos, né? Isso aconteceu. E a própria ajuda do governo federal com relação à não demissão do funcionário, e fazendo com que as empresas pagassem, por exemplo, 20%, 30% do seu salário e os outros 70%, 80% através do próprio governo. Então, o governo, sinceramente, não nos deixou na mão. Nós tivemos muito apoio do governo federal e estamos tendo, né, esse apoio através desses incentivos. Está aí o exemplo de que houve aí um crescimento do consumo daquela classe que antes nem consumia, né? Então, com essas ajudas, né, realmente houve esse incentivo e o segmento de eventos não deixou de receber. É só buscar, né, seja através da Abrafesta, seja através do Sind Eventos. Esses informes estão aí à disposição dessas empresas, e aí fica até o convite para aquelas empresas que ainda não são associadas nem à Abrafesta e nem ao Sind Eventos, que se associem. Porque quando o sindicato, a empresa brasileira de eventos, ela se une, é claro que o crescimento acontece, né? Então, esse fortalecimento da categoria dá aí aquela hashtag que todo mundo conhece, juntos somos mais fortes, né? Então, é nesse sentido que a gente acredita que essa união e essa junção faz com que o governo nos enxergue, porque, afinal de contas, o segmento de eventos movimenta bilhões, né, na população toda, dá um crescimento fantástico. Nós estamos caminhando para o final do programa, Isis. Eu queria que você falasse um pouquinho, só nas suas considerações finais, qual que é a sua perspectiva para 2021? Eu já vi que você é favorável à vacina, como acho que qualquer pessoa qualquer ser humano, né?
que entenda minimamente de ciência, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, da perspectiva para 2021. A gente pode considerar que a partir de agosto ou setembro a gente retome uma certa normalidade, talvez antes. O que vocês esperam enquanto setor? Aquela coisa de você ser otimista sempre, ser otimista é uma coisa, agora ser realista é outra. Com sinceridade, vejo que o segundo semestre nós estejamos um pouco mais confortáveis para realizarmos os eventos. Ainda neste primeiro semestre, eu acho que todo cuidado ainda é pouco. Eventos menores podem acontecer, sim. Ainda observando o que o decreto anterior, tanto do município quanto do governo, estabelece, que 70% da ocupação apenas dos locais de eventos. Então não adianta nós remarmos contra isso. Desde que mantenha o distanciamento. Desde que mantenha o distanciamento, máscaras, sim, álcool em gel disponível no evento, sim, e todo cuidado, né? Nós não podemos deixar aí acontecer o que assistimos algumas vezes acontecer em bares, e que isso não é correto, né? Então é nesse sentido que a gente orienta. Segundo semestre, talvez com mais conforto. Neste primeiro semestre do ano, eu acho que ainda há de se ter muita cautela. Grato, Isis. Muito obrigada. Grato a você que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença na sua vida. Esse programa você vê ao meio-dia, às 5 da tarde e às 9h30 da noite. Também no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Fiquem com Deus e até a próxima.